E se existisse uma filosofia que funciona quase como um detetive, só que, em vez de investigar cenas de crime, ela investiga as palavras que a gente usa? É sobre isso que vamos conversar hoje, como a análise da linguagem pode, na verdade, resolver alguns dos quebra-cabeças mais antigos do pensamento. Olha só, todo mundo já deve ter ouvido esse enigma. É aquele tipo de pergunta que deixa a gente meio em círculos, né? A resposta parece que é sim, mas ao mesmo tempo, sei lá, talvez não. É uma armadilha perfeita para nossa mente. E aqui vem o pulo do gato. Em vez de tentar dar uma resposta direta, a filosofia analítica convida a gente a dar um passo para trás. Ela basicamente diz: peraí, e se o problema não estiver na árvore ou na floresta, mas na própria palavra barulho? É uma mudança de foco que, olha, transforma completamente a questão. Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. No comecinho, os filósofos analíticos tinham uma meta assim bem ambiciosa. Eles acreditavam que a linguagem podia ser uma espécie de espelho perfeito da realidade, sabe? Refletindo o mundo com uma precisão absoluta. A palavra-chave para essa ideia é isomorfismo. Parece um nome complicado, eu sei, mas a ideia por trás é até que simples. Para cada fato que existe no mundo, deveria existir uma frase na linguagem com exatamente a mesma estrutura. Pensa num mapa que é desenhado de forma tão perfeita que corresponde exatamente ao território. E este exemplo aqui ilustra a ideia de um jeito brilhante. Percebe como a estrutura da frase, que tem um objeto, o gato, uma relação, está sobre, e outro objeto, o tapete, corresponde direitinho à cena no mundo real? A linguagem, nesse caso, seria uma imagem lógica dos fatos. Agora, com essa ferramenta de análise na mão, os filósofos começaram a notar uma coisa bem curiosa. Muitos dos grandes problemas da filosofia, quando examinados mais de perto, começaram a parecer esquisitos. Não pareciam ser problemas sobre o mundo, e sim problemas com as nossas palavras. E é aí que surge esse conceito de pseudo-problema. A ideia é que muitas daquelas perguntas filosóficas super antigas são como se fossem ilusões de ótica, só que linguísticas. Elas parecem importantíssimas, mas no fundo nascem de um mal-entendido sobre o que as nossas palavras realmente significam. E a consequência disso é simplesmente revolucionária. Porque se o problema está na linguagem, a solução também está. Quando a gente limpa essas ambiguidades, o debate inteiro não é que ele é resolvido, ele simplesmente se dissolve. O problema, na verdade, nunca existiu de verdade. Então, o processo é mais ou menos este aqui. Começa com uma pergunta bem grandiosa, meio vaga. Depois, o trabalho é encontrar a palavra que está causando toda a confusão. Ao definir os diferentes significados que essa palavra pode ter, aquela pergunta original se quebra em várias perguntas menores, bem mais específicas e, o mais importante, que dá para responder. O enigma, então, desaparece. Mas calma que a história não para por aí. Um dos maiores nomes dessa tradição filosófica, Ludwig Wittgenstein, que ajudou a criar essa teoria do espelho, mais tarde teve uma ideia que mudou tudo de novo. Ele percebeu que a linguagem era algo muito, mas muito mais complexo e interessante do que um simples espelho. Pois é, ele abandonou a metáfora do espelho e propôs uma outra, a da caixa de ferramentas. Nessa nova visão, as palavras não servem para refletir o mundo, mas sim como ferramentas que a gente usa para fazer coisas. Perguntar, dar uma ordem, avisar, até brincar. O significado de uma palavra não é o que ela reflete, mas o trabalho que ela faz. Pensa, por exemplo, na palavra fobo. Dependendo do contexto, ela pode ser um aviso de perigo, um comando militar, uma metáfora para paixão ou até mesmo um pedido de isqueiro. A palavra é a mesma, mas a tarefa que ela realiza, ou seja, o seu significado, muda completamente dependendo do uso. E essa é a grande virada de chave. O significado não está preso dentro da palavra como se estivesse num dicionário. Ele vive na forma como as pessoas usam essa palavra no dia a dia, em suas comunidades, em suas práticas sociais. Para entender uma palavra, é preciso entender o jogo que está sendo jogado com ela. Tá, mas por que tudo isso importa fora dos círculos de filosofia? Bom, porque essa busca por clareza tem aplicações muito práticas. Ela acaba transformando a filosofia de uma busca por verdades abstratas em uma atividade prática, a de limpar a nossa própria confusão conceitual. É sobre o pensar com mais clareza, se comunicar com mais precisão e entender melhor os argumentos que a gente encontra por aí todos os dias. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Quantas das nossas discussões sobre liberdade, justiça ou até sobre sucesso não são, na verdade, o resultado de estarmos usando as mesmas palavras, mas jogando jogos completamente diferentes? Talvez o primeiro passo para resolver um desacordo seja simplesmente perguntar: peraí, o que exatamente a gente quer dizer com isso?